eu vou aquecer logo aqui com a primeira pergunta, tá certo, Bernardinho? Tá. Eu vi um conteúdo seu recente em que você se emocionou com as palavras do seu pai, que falou a respeito da importância da competência profissional, a respeito da integridade moral e da solidariedade social, não é isso? Boa, exatamente. E a minha pergunta é, como está o seu Bernardo agora, nesse momento? Está guardadinho, protegido, né? E como é para você estar, nesse momento, enfrentando essa realidade aí de ter o seu pai, que é uma referência tão importante para você, sobre esses cuidados? Bom, ele segue na luta, está lá 90 anos, está lutando aí para se manter conosco, né? E as lições principais que ele sempre nos passou foi exatamente essa, começando pela integridade moral, ou seja, tudo começa no comportamento ético e moral, a base, né, da vida em sociedade tem que começar pela questão da integridade moral, ou seja, precisamos estar muito atentos à questão dos nossos comportamentos, das relações, né? Segundo é a questão da competência profissional, ou seja, você não pode imaginar que você vai ganhar alguma coisa, que você vai ser mais esperto e com isso você vai conseguir alguma coisa, é uma questão de desenvolvimento da sua competência, da sua capacidade, preparação, desenvolvimento, determinação na busca dos seus objetivos. E o terceiro, tão importante quanto, para a gente falar em sociedade, falar numa equipe muito maior do que apenas um time, mas é um país, é a solidariedade social, ou seja, entender que quando nós temos algum tipo de privilégio, ou conquistamos algum tipo de privilégio, nós temos também acompanhados, acoplados a esse privilégio, uma responsabilidade com aqueles que têm, né, mais dificuldades, que têm menos possibilidade. Então, esses são os três pilares sobre os quais ele, na sua trajetória, né, tentou pautar a sua vida e nos inspirar. Nós somos 5 irmãos, a cada um de nós que tivéssemos, né, esses como pilares das nossas vidas. Integridade moral, competência profissional e solidariedade social. Olhar para o lado, né, a questão da empatia com as pessoas. Vivemos um momento onde a solidariedade social é algo muito importante, né? E porque mais do que nunca numa crise como essa, né, os menos favorecidos são aqueles que mais sofrem, que não têm condições muitas vezes, aqueles menos capacitados profissionalmente perdem seus empregos, né, não têm o que comer. Eu vejo, por exemplo, no centro do Rio de Janeiro, moradores de rua que vivem muitas vezes de sobras, mas sobras que existiam quando os restaurantes estavam abertos, mas quando eles ficam fechados, sequer essas sobras eles têm. Então, mais do que nunca, muitos movimentos acontecendo, e eu fico muito feliz que a sociedade civil, além do, né, obviamente, do poder público, esteja se mobilizando nesse sentido. Há muitas iniciativas, Brasil afora, eu participo de várias delas, no sentido de apoiar aqueles que, né, estão sofrendo mais nesse momento de pandemia, de crise, né, de uma crise que vai além de uma questão de saúde e passa por outras mazelas sociais, que é a queda do nível de emprego, de renda, enfim, tudo aquilo que vai agravando apenas a situação da saúde, porque outros males, além do Covid, passam também a agraçar, né, nas nossas comunidades. Perfeito, Bernardinho. E, de fato, as palavras elas podem até motivar, mas são os exemplos que arrastam, né? E foi esse o exemplo que você teve dentro de casa. Bernardinho, você é um cara que deve certamente estudar muito. Aliás, certamente você estuda muito seus adversários. Mas eles também estudam você. Uhum. E aí, no jogo, né, no esporte, eu creio como também muitas facetas dos negócios, ganha quem surpreende mais e melhor. Então, eu pergunto, Bernardinho, como é para você lidar com o imponderável, ok? E aproveite e faça uma análise desse momento que nós estamos vivendo ainda de clima de pandemia e, recentemente, lockdown. Boa. Eu diria o seguinte, não é aquele que surpreende mais, é aquele que se adapta melhor à situação que se apresenta. É aquele que não se deixa surpreender muito. Há uma coisa nova, ele rapidamente se adequa. Mais do que surpreender, é conseguir se ajustar, se adaptar. Né? Não são os mais fortes, eventualmente, que vão sobreviver a uma crise como essa, mas aqueles que se adaptam rapidamente, né, a um novo mercado, a uma nova forma de fazer. Às vezes, por exemplo, eu cito um caso, muitas vezes, um grande restaurante muito forte, mas que não tenha, né, um delivery, uma entrega muito boa, pode ter sofrido mais do que um pequeno com um bom delivery. Então, com uma boa entrega. Então, você veja, eu estou comparando dois negócios, um mais forte, maior, muito presencial. Quando você tem um lockdown que você tem que fechar, aquele que era menor, mas que já tenha a ferramenta do e-commerce, ele já tem a capacidade de entrega diferente, ele consegue se ajustar e sobreviver. O grande, muitas vezes, mais lento, pouco criativo, ou com pouca capacidade de adaptação, acaba, né, nesse caso específico que eu estou citando, sofrendo mais. E há vários exemplos dessa natureza. Né? Então, acho que o mais importante é você conseguir se adaptar, né, às situações e às mudanças,
O mundo é um mundo VUCA. O que é o VUCA? É de volátil, incerto, complexo e ambíguo. E ambíguo. Ou seja, então, você tem que ser ágil, capaz de se adaptar às questões todas, né? Então, o mundo exige isso hoje. A pandemia, obviamente, acelerou, agravou essa necessidade. Mas, de qualquer forma, ele já vinha sendo antes. Ele ficou um VUCA ao quadrado com a chegada da pandemia, mas anteriormente já existia. Portanto, essa capacidade. E a mesma coisa, vou citar um exemplo para você. Nós começamos a Olimpíada de 2016 no Rio, nós perdemos um jogo para a Itália. Perdemos um jogo para a Itália e nós depois tivemos 7 jogos para estudá-los e nos adaptar a uma nova formação que eles tinham proposto nas Olimpíadas e ganhamos a final contra a Itália. A nossa adaptação, adequação a alguma mudança que eles tinham feito. Eles não se adequaram a nós nos adequamos a eles e acabamos vencendo quem havia nos vencido. Eu diria que a capacidade de adaptação seja, nesse momento, talvez, das coisas mais importantes para que a gente possa lidar com aquilo que é incerto, com aquilo que muitas vezes é menos previsível, né? E poder sobreviver a isso. Eu acho que tem 2 modos importantes, Fred. Pois não. O modo de sobrevivência. Né? Claro, um pequeno empresário bate de frente com uma pandemia, com uma crise dessa natureza. Ele tem que salvaguardar o caixa é rei, de todas as formas, de ajuda a fazer, então tentar manter vivo. Então, o primeiro é o modo de sobrevivência. Temos que sobreviver, seja pedindo ajuda, diminuindo de tamanho, ganhando agilidade, aquilo que nós pudermos fazer. O segundo modo é o modo reinvenção. Não adianta eu sobreviver e não pensar de que modo eu vou, né, atuar no novo mercado. Será que as pessoas vão querer se aglomerar de novo na academia de ginástica onde eu sou sócio? Ou não? Estou mais ao ar livre. Vai ser um mix de coisas. Será que as pessoas vão querer fazer filas no restaurante que eu sou sócio? Ou nós vamos ter uma presença menor de público, precisamos melhorar a nossa entrega a domicílio, né? Em domicílio. A gente entrega na casa de alguém, portanto é em domicílio, não a domicílio. Mas, enfim, é o delivery, é o e-commerce. Nós temos que ter ferramentas, né? Então, eu acho que essas são questões realmente importantes para que a gente possa pensar. Então, muito bom, claro, sobreviver, mas pensar de que maneira nós continuaremos a viver e ser eficientes no futuro. Maravilha. E você trouxe um elemento muito importante, que é, primeiro, procure a adaptação, porque se voltar contra o evento, não parece ser um bom negócio, né? Bernardinho, você coloca sempre, assim, é muito claro o quanto você busca o alto desempenho. Eu pergunto a você, Bernardinho, empresários e gestores são atletas de alto desempenho dos negócios ou deveriam ser, se vê assim? Eu diria que qualquer executivo, qualquer empreendedor, ele é um atleta corporativo. Okay. Ele tem prazos, ele tem metas, ele tem que se preparar permanentemente, ele tem dores, ele tem vitórias, ele tem derrotas, ele tem um time. Então, sim, os ambientes são muito semelhantes. Né? Muda aqui ou ali, a cor, a tonalidade muda, mas quando você para e olha e fala, puxa vida, eu tenho que ter uma estratégia, um plano de jogo, eu tenho que ajustar esse plano. É exatamente o que os empresários têm que fazer. Eu tenho metas, eu tenho prazos, né? Eu tenho, enfim, tudo aquilo que um empreendedor, um empresário, um executivo tem. Eu tenho um time que eu tenho que gerir bem e eu tenho que perseguir a excelência permanentemente. Porque se eu não buscar o crescimento permanentemente, eu sou engolido pelo mercado. Se eu não evoluir, os outros times vão certamente me bater. Então, eu diria que a similaridade entre o mundo esportivo e o mundo corporativo ela é enorme. Há uma série de trade-off. A gente pode olhar para cá e para lá e fazer as comparações e usar. Né? Quando a gente fala de treinamento, capacitação, quando a gente fala de gente, sim, né? Nós falamos sempre isso. Principal riqueza, principal de uma empresa são as suas pessoas. Nosso time só tem gente. Eu não vendo nenhum produto e não presto nenhum serviço. É escolher as melhores pessoas, escolher aqueles mais adequados, formar o melhor time e tentar buscar os resultados, como uma empresa deve fazer. A primeira pergunta a primeira pergunta que eu sempre faço quando jovens empreendedores vêm falar o que é o mais importante? O mais importante eu digo que é sempre o com quem. Com quem? Com quem você vai se associar, né? Alguém que seja complementar a você. Olha, eu sou um bom cara de produtos. Não, o Fred é um cara de vendas, é um cara de gente. Então eu preciso de gente que me complemente para que eu possa ter força. Como num time de esporte. Cada um tem uma atribuição, um talento, a gente se complementa. E eu acho que essa pergunta é mais importante, que eu digo a você o seguinte, Fred. Eu posso ter um negócio que não é um super negócio, mas um negócio ok, com pessoas muito boas, muito comprometidas, capacitadas, dispostas a se sacrificar, esse negócio vai dar certo. Eu posso ter um tremendo negócio com as pessoas erradas, a chance de dar errado
É gigante. Concordo plenamente. Bernardinho, você, a propósito, né, pelo nível de dedicação que você coloca à causa e ao cuidado das pessoas, você disse que os seus estados normais são preocupado, muito preocupado ou pouco preocupado. Que o seu livro de cabeceira ainda é e deve ser só os paranoicos sobrevivem, né? Ele está lá, ele está no topo da cabeceira hoje, não. Tem muito tempo já, mas ele segue lá. Eu estou sempre ligado. Ele segue lá, tá certo. Ok, então, Bernardinho, vamos lá. Bom, agora mudando aqui um pouco do foco, deixa Bernardinho. Deixa eu falar uma coisa. Oi. Deixa eu falar uma coisa em relação ao preocupado, que você falou que é muito interessante. Certo. Eu sempre usava preocupado, e depois você vai estudando, vai evoluindo, vai pensando. Eu tenho uma tendência a me preocupar, ou seja, você se ocupa de coisas antes de ter do tempo, você se preocupa. Sim. Ou será que vai acontecer? Não vai acontecer. Numa crise como nós vivemos, eu diria que uma coisa importante dos líderes é ocupar as suas pessoas com boas atribuições. E se ocupar deles, não se preocupar. Okay. Existe uma história de um grande explorador do início do século passado, século XX, chamado Shackleton, que ele navegou em direção ao Polo Sul, depois teve seu navio Endurance esmagado no gelo, que ele dizia isso. Quando o seu navio é esmagado no gelo, a coisa mais importante era ocupar as pessoas. Por exemplo, nós estamos numa crise, eu dou a você atribuições, Fred trabalha comigo, eu dou atribuições a você, eu te ocupo. Com isso você se sente útil, parte da solução, pertencente efetivamente. Eu me conecto e te ocupo. E eu me ocupo de você, no sentido de dar tarefas, atribuições e tal. Então, a preocupação no sentido de encontrar as melhores atribuições de cada um, para que as pessoas foquem naquilo que você falou. Não adianta eu vou focar em que hora em acabar com a pandemia. Eu não tenho capacidade para isso. Eu tenho capacidade de enfocar como é que com os meus negócios eu vou reagir a essa pandemia. A pandemia será debelada pelas pessoas da ciência, da área da biologia, da farmácia, não nós. Nós vamos, né? Então é importante que a gente foque em duas coisas. Primeiro, naquilo que é importante para a nossa empresa, para cada um de nós, não naquilo que é irrelevante, foca no que é importante. Segundo, naquilo que nós controlamos. Porque não adianta ficar pensando em coisas, como você disse, que não controla, você perde o foco. Você olha, não, isso eu controlo e isso é importante. As duas coisas, né, aqui que eu tenho que estar, focado nisso, no que eu controlo e no que é importante. Momentos como esse exigem esse foco. Maravilha. Há quem diga até que a tarefa dos grandes líderes é escolher as pessoas certas e não atrapalhar, né? Deixar os caras fazerem, porque se a escolha foi bem feita, a coisa pode até ser auto-gerenciada. Bom, Bernardinho, na década de 80, e aqui eu vou denunciar a minha idade, mas tudo bem, né? Qual o problema, né? Na década de 80, eu assisti você jogando no ginásio do Náutico Atlético Cearense, pelo time da Atlântica Boa Vista contra o Náutico, que era uma seleção local para receber vocês. Perfeito. E aconteceu um fato, já no terceiro set, bem para o final do jogo, houve uma situação onde o atleta do Náutico, ele vibrou de maneira ostensiva na rede, e você foi o primeiro a tomar satisfação ali, aquele bate-boca de rede e tal. E, de repente, você foi o primeiro também a encerrar e dizer assim, parou, e aí trouxe o seu time para perto, e aí você chegou, combinou uma jogada com o Bernard. E aí, logo que o Náutico sacou, tá certo? Era ali, faltavam 2, 3 pontos, você meteu lá 2 tempos, e o Bernardo cravou. Certo. Cravou. E aí você foi o primeiro a chamar o seu time para vibrar fora da rede, tá? A pergunta que eu faço é a seguinte, ó, o Ronald Rocha, que é o presidente da federação, nosso amigo, estava nesse jogo. Não sei se ele vai lembrar. Mas a questão é, a raiva para você, eu não estou falando da ira, mas a raiva para você é um componente importante para bater metas? E como controlar o excesso dela, caso você concorde que ela seja importante? Eu acho que a raiva... O termo raiva, assim, é até difícil... me parece uma emoção extrema. Então, eu acho que você tem uma emoção, você tem intensidade, né, mas sob controle. Então, muitas vezes, certamente, eu me peguei e pequei e errei quando eu permiti, porque você tem, né, o seu cérebro funciona de algumas formas. Quando você deixa que o emocional ocupe demais, o racional tende a ficar prejudicado. O espaço é um só. Então, a questão toda é tentar buscar, mesmo com muita intensidade, lucidez. Lucidez. Então, se a raiva predominar, o que acontece? Você vai querer o quê? Faz o ponto, agora vamos vibrar e vamos... Não. Vamos focar na eficiência, voltar e fazer bem feito ali. É claro que algumas vezes eu nem sempre consegui reagir da forma correta,
Mas eu volto a dizer, eu continuo trabalhando, tentando, e eu quero poder melhorar. Cada vez que eu permito, ou que a raiva, ou que a intensidade seja excessiva, e com isso eu perco a lucidez, eu me penitencio. Eu não fico bem quando eu falo, porque eu perdi a lucidez. Né? Então eu acho que, sim, raiva talvez não seja o tempo, mas a intensidade, o inconformismo de fazer melhor, eu acho que é algo muito importante para você continuar crescendo e batendo metas. Né? Eu diria a garra. Né? Tem um livro até chamado Grit, Garra, em português, que fala sobre isso, que as pessoas, muito mais do que o talento tal, é uma combinação de paixão, intensidade, determinação, que faz com que as pessoas se tornem pessoas excepcionais nas suas áreas. Né? Então, eu não usaria tanto o termo raiva, que eu acho que a raiva ela extrapola um pouco a questão da lucidez, de um controle, mas essa intensidade, essa garra, essa vontade de fazer, ela é fundamental. Fundamental. Eu acho que, porque ela é a paixão que te move. Eu digo sempre isso, Fred, tem dois pilares da motivação. As pessoas fazem o que fazem por dois motivos fundamentais. Hoje as teorias de motivação são muito amplas, são ecléticas, fala-se de tudo, senso de pertencimento, ambiente de segurança, mas os pilares da motivação, exato, propósito é sempre importante, propósito é a causa, o que te move. Dois são os pilares fundamentais. Primeiro, a necessidade. Eu preciso, eu vou correr atrás. Vamos pensar, temos uma empresa, tem uma área nossa que está, poxa, monta uma força-tarefa, dedica a tempo, vamos virar à noite, nós vamos transformar aquela situação. Tem um fundamento da equipe, não está bom, você vai trabalhar, melhorar. A pessoa que precisa, Fred, minha família está passando fome e tal, ele vai virar à noite vendendo, fazendo, porque ele precisa. Necessidade é o primeiro pilar. O segundo pilar é a paixão. A paixão que nos move, a paixão pelo processo. A paixão e o amor por um propósito maior. Necessidade ou paixão é o que move as pessoas, sem isso não há solução. Você falou uma coisa muito interessante sobre contratar e escolher os melhores. Steve Jobs dizia isso. Sim. Que sentido tem eu escolher os melhores, formar uma grande equipe e querer ficar interferindo? Não é verdade? Metendo, né? Eu tenho que dar espaço para que eles façam. Eles são melhores do que eu, naquilo que eles fazem. Maravilha, muito bom. Bernardina, eu fiquei devendo aqui um vídeo para você, tá? Uhum. E aí eu acho que chegou aqui a hora da gente colocar, mas enquanto o vídeo entra também, o primeiro capítulo do seu livro, e eu tenho aqui só para você ver quanto ele está velhinho, eu não comprei por conta da live, tá certo? Mas o primeiro capítulo é o Descobridor de Virtudes, né? E a necessidade é a mãe de todas elas, né? A virtude, né? E eu concordo com você, e quando eu falei da raiva, ela naquele sentido puro, e não da emoção violenta, mas que desperta em nós a ação, a forma e o sentido de fazer com muito mais vigor, né? E eu quero agora trazer o vídeo que eu falei, porque também essa é uma ação nossa, só que essa é feita com muito amor, tá certo? Claro, então perfeito. Vamos lá. Estamos ansiosos pelo livro, Bernardinho. Obrigada, Bernardinho, pelo livro. Obrigada, Ti, pelo livro. Valeu aí pelo livro, Bernardinho. Eu quero que mais pessoas tenham a mesma iniciativa que o Bernardinho para mandar livros para as crianças lerem e serem felizes. Bernardinho, tamo junto. Mas olha, não precisa agradecer, porque essa iniciativa que você capitaneou aí, ela é mais do que nobre. Eu acho que é importante que essas crianças, ainda mais que estão no hospital, precisam de carinho, precisam de coisas boas influências. Então, nada como uma história bacana, uma história bonita, que possa dar a eles a inspiração para seguir lutando, para seguir fazendo. Então, bacana demais a iniciativa, e que iniciativas como essa possam continuar acontecendo, né? Pois é, e a propósito, né, eu acabei de receber aqui da minha equipe, pelo direct, a informação que o empresário Anderson Rocha entrou em contato comigo e disse que agora são 2 livros por minuto, Bernardinho, tá? Espetáculo. Então nós estamos indo para 120 agora, e o Anderson é um cara que faz um trabalho incrível com um projeto chamado Bilionários em Treinamento, em que ele, por diletantismo, ele faz uma doação todo dia, ele coloca um vídeo sobre a obra do Napoleon Hill, né, sobre a Lei do Triunfo, e eu creio que você conhece a obra de tal maneira que... Bom, você falou, quando a gente comentou a respeito da questão aí do mover por conta da raiva, a respeito da questão do perfil das pessoas, e você sempre deixa muito claro, Bernardinho, que você tem uma visão clara, que a Carol Dweck, que deve ser também um livro seu, né,
de carteirinha aí ou de cabeceira, porque ela fala sobre o mindset fixo e o mindset de crescimento. E aí você sempre fala da questão do talento versus a dedicação e o esforço. A pergunta é, se você tivesse que fazer uma escolha e escalar 6 jogadores de um perfil ou de outro, você jogaria o último set contra a Rússia ou a Sérvia com um time de 6 talentosos ou 6 dedicados ao extremo? Olha, eu vou dizer para você o seguinte, é claro, você chega a um ponto como esse, né, de um set só, é complicado. O que eu digo é o seguinte, a nossa vida, o nosso empreendimento, as nossas empresas, nós não jogamos um set. Tem um outro livro chamado The Infinite Game, o Jogo Infinito, do Simon Sinek. Nós jogamos um jogo infinito, ou seja, para um jogo infinito eu quero os determinados. Se eu puder ter determinados talentosos, situação ideal. Mas se eu não puder ter um dos dois, eu ficarei com os determinados, porque ao longo do tempo, né, com uma trajetória de um jogo infinito, de etapas e etapas e etapas, certamente determinados não vão desistir. Os talentosos, muitas vezes, caem em zonas de conforto, buscam zonas de conforto, né, não têm um mindset de crescimento, acreditam que o talento é o suficiente para dar a eles todas as condições que eles precisam, e não é verdade. Né? Eu digo para você, e outra coisa que eu acho que é importante, que as pessoas saibam, claro que eu não estou com isso dizendo que eu rejeito o talento, muito pelo contrário, eu quero muitas pessoas talentosas do meu lado, mas que tenham um mindset, uma mentalidade de crescimento, de evolução. Né? Essa determinação por aprender, por seguir crescendo. Porque uma convicção que o esporte nos trouxe, nos dá, é como quem trabalha na área comercial, nós não temos passado. A única coisa que importa é o próximo, é o próximo, é o próximo. Mas tem uma coisa, o que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levar além. Ou seja, os resultados do passado não nos garantem nada no futuro, a não ser expectativas e responsabilidade. Temos que seguir crescendo, aprendendo, evoluindo. Então eu digo sempre isso. Toda oportunidade, todo evento é uma oportunidade de aprendizado. Né? Carol Dweck é a mentalidade de crescimento. Né? O crescimento é a fonte de satisfação. Né? Então eu acho que eu acredito que tem uma coisa que é muito importante, muitas vezes, mas é que eu não tenho talento. Realmente a gente não controla o quantos talentos a gente tem. Papai do céu deu mais talento para uma determinada coisa para um para o outro. Cada um tem o seu, mas determinada coisa que você escolhe não é tão talentoso. Mas nós controlamos uma coisa: a energia, a determinação que a gente coloca no processo de trabalho. Isso nós controlamos. Total controle. Controle. Total. Determinação, preparação, entrega, tal. Isso eu controlo. Quando talento, eu não sou tão talentoso, eu não salto tanto, mas treinamento, dedicação, entrega, isso a gente controla. Portanto, e eu costumo dizer que nada resiste ao trabalho. Bom trabalho, uma boa equipe, com alguma dose de talento, a gente chega lá. Você acabou de dar um ótimo exemplo do que é importante e que está sob controle, né? Exatamente. É o foco na preparação. É uma decisão de cada um. Agora, então me diz aí, Bernardinho, você falou do Simon Sinek, né, que se celebrizou pelo Círculo Dourado e continua colocando conteúdos fantásticos, perfeito, como do Jogo Infinito. E dentro da linha do aprendizado, o que é que os talentosos teriam a aprender com os dedicados e o que é que os dedicados podem aprender com os talentosos? Bom, os talentosos podem aprender com dedicados, né, que tudo. No seguinte aspecto, é que, apesar de não serem talentosos, eles estão na equipe, eles trabalham bem, batem metas, por quê? Porque eles absolutamente dedicados ao desenvolvimento pessoal, ao crescimento, ao treinamento. Então, se eu fizer isso com o talento que eu tenho, eu serei um ícone. Me torno o Michael Jordan, o Michael Phelps, e assim vai. É um cara talentoso e determinado, o Cristiano Ronaldo. Dizem as pessoas, inclusive, que Cristiano Ronaldo tem muito mais determinação e disciplina do que de talento. Ele tem uma grande dose de talento, mas não é que seja o mais talentoso dos jogadores, segundo as pessoas que o conhecem um pouco mais. Agora, o que o talentoso pode aprender por determinado? Se o talentoso for preguiçoso, se o talentoso não trabalhar em equipe, se o talentoso achar que ele é um ser especial, que o Papai do Céu deu ele uma dádiva, ele não vai ensinar nada, né? Porque ele ele baseia o sucesso dele apenas no talento dele. E, de um modo geral, isso dura pouco tempo. Porque quando você fala do alto rendimento, você vai ter muitas pessoas talentosas. Então, o talento ele tem que vir associado de algo mais. Eu diria que não é uma coisa em detrimento da outra, é um somatório. Ou seja, se nós falarmos de trabalho mais talento é igual a um determinado X, é um binômio. Se eu tenho menos talento, eu tenho que trabalhar mais para que eu chegue àquele X. É uma questão das parcelas, né?
Se eu tenho mais talento, se eu trabalhar muito, o somatório é gigante. Se eu trabalhar um pouco menos, é bom. Ok. Mas se eu não tenho talento, eu tenho que trabalhar mais para poder ter esse somatório como o do cara talentoso. O fato é que, se o talentoso imaginar que apenas a parcela do talento mais zero de determinação vai dar ele bom resultado, esquece. Ok. O pouco talentoso, com alguma dose de talento e muita determinação, tende, no longo prazo, ao longo tempo, porque o importante, Fred, é a consistência. Não é o cara talentoso que faz um gol lindo. É ele fazer um gol, ou seja, ganhando uma série de jogos, porque é um jogo infinito. Não adianta eu fazer 2 gols num jogo, espetaculares, ou 2, e ao longo do tempo. E o que a gente busca é isso, consistência e a busca da excelência, porque a excelência ela é um elemento móvel. O padrão de excelência hoje é aqui, amanhã ele é aqui, amanhã ele é aqui. Então o quê? O mindset tem que ser de crescimento, Carol Dweck. Perfeito. Eu dou aulas, como eu disse a você, há um mês atrás, um mês e meio, um pouco mais, quando acabou, digamos, em julho, a aula do primeiro semestre, nós estávamos aí online, na plataforma Zoom dessas da vida, dando aula, e na última aula, um jovem pergunta para mim, professor, o que você espera dessa semana? Início de julho, meados de julho, ainda estávamos numa situação meio de fechado, poucas atividades e tal, muitas reuniões, muitos links, para entrar numa reunião aqui, para fazer um papo ali, um webinar aqui. E aí eu achei a pergunta que eu espero dessa semana, achei a pergunta meio inusitada. Uma pergunta inusitada talvez mereça uma resposta inusitada. Eu disse ao jovem, meu jovem, eu espero nessa semana crescer 0,2%. Ele me olhou com um olhão assim naquela janela do Zoom. Professor, o que significa isso? Eu não tenho a menor ideia. Mas essa semana eu vou conversar com o pessoal lá do Mentes Lucrativamente. Eu vou ter um encontro com um pessoal de uma empresa bacana. Eu vou ler um livro que me indicaram aqui. Eu vou assistir uma série muito legal, inclusive uma série bacana, A Lenda do Michael Jordan, que todos têm que assistir, porque é uma série espetacular. Tem uma nova série na Netflix chamada Playbook. Assistindo já. Capítulos já espetaculares, e algumas delas de futebol, mas enfim, muito legal, falando de treinadores e dos seus liderança de treinadores e tal, lições para a vida. Vale muito a pena. E eu disse a ele. Maravilha. Porque se esses meus encontros, meus estudos me derem 0,0 alguma coisa de crescimento, economista de formação, teoria de juros compostos, a cada 0,2, 0,02 que seja, ao longo do ano o gap de crescimento é gigante. Então, assim, vamos aproveitar toda a oportunidade e pescar alguma coisa que nos faça ser um pouco melhor. Perfeito. Quem está na vida achando que é uma corrida de 100 metros rasos, tudo bem com juros simples. Mas se for uma maratona, os juros compostos serão muito bem-vindos, Então, Bernardo, maratona. Fred, é uma maratona com obstáculos. Tudo ótimo. Concordo 100%. 100%. A sua resposta, Bernardinho, com relação à questão dos talentosos e dos esforçados, e realmente... Me travou um pouco aqui. Fred, está me ouvindo? Bom, perfeito, estou te ouvindo bem. Seguindo aqui, tá? Volta, por favor, deu uma travada bem. Obrigado. Volta lá. Pronto, então vamos lá. Eu dizendo que a sua resposta me respondeu claramente algo que eu já tinha entendido lá atrás, quando você teve aquela situação delicada do corte do Bernardinho, e um cara extremamente talentoso, inegavelmente, e hoje é uma situação superada, mas você teve um posicionamento como líder, E aí você citou agora o Playbook, que é realmente algo que todo mundo tem que assistir, em que o treinador de tênis lá da Serena Williams, ele se posicionou dizendo, olha, um mentor, um treinador, tem que ter a coragem de tomar atitudes e estar pronto para ser demitido a qualquer momento. Porque senão ele nunca vai ser reconhecido pela sua também autoridade, pelo seu conhecimento e compromisso. Então, algum outro momento delicado como aquele já vivenciado, Bernardinho, que você queira trazer para nós, onde você teve que fazer uma clara posição pela sua convicção de líder? Eu trabalho com pessoas que são esforçadas, talentosas se possível, mas esforçadas. Claro. Olha, existe um dilema. Eu diria que
eu nunca fiz um curso em Harvard, já li muito material de lá, gostaria de fazer um curso algum dia lá, um curso mais curto e tal, para poder ter que viver aquele ambiente acadêmico, né, tão especial. Há dois dilemas que são muito interessantes, que devem ser estudados para reflexão. O primeiro é, o que você citou, desempenho e cultura. Todo ambiente ele tem uma cultura, valores. Ok. A sua empresa tem valores claros. Se as pessoas não estiverem alinhadas aos nossos valores, da nossa empresa, do nosso time, elas não devem estar aqui. Porque um time é formado por pessoas com talentos complementares, funções, mas com um alinhamento muito claro de princípios, de propósito. Isso faz um time ser um time. Sim. O que eu digo de cultura e entrega, desempenho? Você pode ter um cara excepcional que entrega muito. Ele é muito bom em vendas, ele tá, ele faz, mas você duvida um pouco do comportamento dele, os valores deles e tal. Qual é a chance de estar errado ao longo do tempo? Por outro lado, você tem um cara que não entrega tanto. Entrega, mas não entrega tanto. Mas absolutamente alinhado. Você pode manter um dos dois só. Quem você mantém? Opa. Essa é a minha pergunta. A resposta está clara. É o segundo. Não tenho dúvida. Né? Você não tem dúvida, mas muita gente tem. Porque na busca de resultados, abre mão. Mas ao longo do tempo, a tendência é que você corroa a essência da sua instituição. Porque você vai transgredir naquilo que é essencial, que são os valores. E eu concordo com você. Porque você imagina o seguinte, qual é a mensagem que eu mando para o restante da equipe se eu permito a transgressão dos valores? Então vale tudo? Pode de qualquer maneira? Não, não pode. Não é assim. Não pode. Né? Segunda coisa, é menos difícil mudar, treinar, capacitar tecnicamente alguém do que transformar os valores de uma pessoa. Sim. Portanto, o segundo dilema que muitas empresas que crescem devem se preocupar, digamos, nós montamos uma pequena empresa. Sou eu, você, Fred, o Radamés, o Ronald, montamos uma pequena empresa. Temos alinhamento de valores e tal, estamos juntos aqui. Daqui a pouco essa empresa começa a crescer. Temos lá 100, 200, 1000 pessoas. Como é que nós mantemos a cultura da empresa? Né? Ela se alarga. A possibilidade desses valores acabarem se dissipando, porque são tantas pessoas, né? Ela é grande. É importante que nós tenhamos, durante o crescimento, a preocupação com fazer onboard, ou seja, trazer para dentro pessoas que estejam alinhadas com o nosso valor. Investir tempo na questão das pessoas para que a gente não corra, né, não incorra no erro, né, de fragilizar aquilo que dá perenidade e força ao longo do tempo para qualquer empresa, que é a cultura. A cultura forte. Peter Drucker dizia isso. Fundamental. Ela come de café da manhã a estratégia. Perfeitamente. Essa foi uma boa estratégia, mas se a cultura for frágil da empresa, olha, eu digo a você, a seleção de vôlei, depois de alguma experiência no feminino, eu quando cheguei no masculino, já com mais coisas sedimentadas na cabeça, pensei que é uma empresa. Sim. Temos uma cultura. Os valores são muito claros. Primeiro, integridade. Ninguém vai enganar ninguém. Eu não duvido de você, porque aí a gente estabelece um ambiente de confiança. Eu posso cobrar de você, Fred, você acredita em mim, você sabe que eu quero o seu melhor. Quando eu cobro, você fala, vou correr atrás, porque eu sei que você quer o meu melhor. Segundo, nosso valor, tá? Time por primeiro. O nome mais importante é o nome que está aqui, Brasil. Aqui está o Bernardinho, aqui está o Fred. Brasil. Tem relevância, mas é o time por primeiro. Ah, mas eu sou um solista. Tá bom, mas nós somos uma orquestra. Aqui não há espaço para solista. Somos orquestra. Então, time por primeiro. Terceiro valor fundamental, treinamento extremo. O outro time pode ter mais talento que a gente, mas não vai trabalhar mais do que a gente, porque isso nós controlamos. Esses são pilares sobre os quais nós construímos uma cultura de valores. Entendeu? E se você olhar a seleção de vôlei do Brasil masculina, é a consistência. Quando nós chegamos em 2000, a seleção brasileira era a quinta do ranking, tinha ficado em sexta na Olimpíada, alguma coisa assim. 2 anos depois... Sexta. Nós chegamos à liderança do ranking mundial 2 anos depois, em 2003, e o Brasil nunca, desde 2003, nós estamos em 2020, o Renan segue trabalhando com a seleção, de forma incrível, nós nunca saímos da liderança do ranking mundial. Não é que a gente tenha ganho sempre, é primeiro, segundo, primeiro, ou seja, consistência. Consistência. Isso tem a ver com cultura. Cultura. Bernardinho, mas essa palavra, ela é muito bem aceita e difundida no meio das grandes empresas. Eu queria que você nos opinasse a respeito de por que é que as pessoas têm dificuldade em empresas de menor porte, tá?
em que eu sempre digo, não há nada que uma grande empresa tenha que uma menor empresa não possa, e tenha até a obrigação de também ter. E a iniciativa de buscar essa identidade, essa cultura, não é tão comum. E aí a questão é, será que as empresas, os empresários têm mais de facilidade de investir naquilo que eles pegam, estão olhando ou vendo pessoas, salários, contratações, máquinas, e nem esquecem o tanto quanto da cultura, tá? A questão aqui é, por que você imagina que isso possa acontecer? Vamos lá. Olha só, eu entrei há 30 anos atrás de sócio num pequeno restaurante do Rio de Janeiro, hoje são 9 casas, éramos 10, mas fechamos uma em função de o nosso locatário lá, locador, ele enrijeceu, não queria negociar, ok, fechamos a loja, e vamos abrir outra Delírio Tropical. Então, seria o seguinte, bom, pequeno restaurante, negócio. Vou lá para você. A cultura do trabalho, cultura da integridade, os nossos sócios fundadores, pessoas que tinham muito claro isso. E as pessoas que lá trabalham, que lá trabalharam, que trabalham, que muitos são já de décadas lá, são claramente alinhados com nossos valores. Então, um pequeno restaurante e tinha uma cultura. Vou dar um exemplo para você. Uma das coisas que nós privilegiamos não é apenas a boa qualidade do produto, um preço justo. Isso é o nosso negócio. Uma boa qualidade de produto com preço justo. Mas nós privilegiamos mais o atendimento. Relacionamento com o cliente, o atendimento. Um dia, uma amiga me liga, ela tem também um restaurante, meio concorrente, mas são um concorrente no mercado, pessoas maravilhosas, um tremendo negócio que eles têm também. Me liga, pô, Bernardo, eu vou lá no restaurante de vocês, no Delírio, é incrível. Estão aquelas moças atrás do balcão com um sorriso enorme no rosto, etc., naquela confusão. Como é que vocês treinam aquelas meninas? Né? E eu falei para ela, olha, a gente não treina o sorriso, a gente contrata pelo sorriso. Ou seja, a nossa cultura, ela exige o quê? É servir, né? É encantar o cliente. Para isso, você tem que ter um sorriso, você tem que ter a gentileza, né? Para você se doar às pessoas, né? Encantar as pessoas. Então, o sorriso, a gentileza. Então, a gente contrata. Se a pessoa chega com um sorriso gentil, vem cá, agora eu vou te ensinar a servir o prato, vou te ensinar a fazer o hard skill, a técnica. Mas você vê que para nós é essencial para quem vai servir. Você imagina você servir 1000 pessoas durante um dia no restaurante. Se você não tiver o espírito, o sorriso estampado, e olha que interessante, quando há o lockdown, que a gente não tinha mais o restaurante, a gente tinha que entregar em casa, como é que nós levamos numa sacola o sorriso para casa das pessoas que nos contratam? Como? Sempre com um mimo, um bilhete, legal. Um docinho, entendeu? Alguma coisa que a pessoa abrisse, ela... Ah, que bacana. Quando vocês não podiam sorrir, vocês despertavam o sorriso. Exatamente. Alguma coisa que os remetesse a uma gentileza, a uma delicadeza, a um carinho. Mas essa é cultura. Isso é cultura de um pequeno negócio. Começou com uma lojinha. E aquilo foi estabelecido. Por que tem mais de 30 anos hoje? Pela cultura. Se nós abrirmos mão disso, contratamos qualquer um, não, ele é bom, ele é rápido, mas ele fica lá, cara amarrada. Não é o nosso negócio. Então, ele não entendeu. Ele não entendeu a cultura. Não, ele não, mas se diz, ele não está alinhado, ele não pode estar lá. Ele não pode estar lá. Nós temos que investir tempo para conhecer as pessoas que se adequam à nossa cultura. E eu digo mais, não tem tamanho. Estou com um time novo, né? Agora é Sesc Flamengo, nosso time aqui do Rio. Nós estamos pactuando os valores, tem alguns que são essenciais. Eu olho para um quadrinho que a gente, né, vai desenhar com os nossos valores. Qualquer coisa que eu fizer, se não contrariar aquilo, está tudo certo. Se de alguma maneira contrariar aquilo que são as nossas crenças fundamentais, não faça. Que você vai estar, né, corroendo um pouco da cultura. E isso é essencial. Serve para qualquer tamanho, Fred. Pouco importa o tamanho. Eu vou dizer, tem um carrinho de pipoca. Aí comprei um outro carrinho de pipoca que tem um outro cara fazendo. O que eu quero fazer? Eu quero ser simpático, levar um sorriso para a criança, para cá, para lá e tal. Para que eu possa crescer. Esse é o meu diferencial, porque pipoca vários vendem. Mas qual é o meu diferencial? Sim. É o carinho, é o atendimento, o que é que seja, você vai dizer. Mas se aquela pessoa não estiver alinhada com os nossos princípios, com a cultura da nossa pequena empresa, de 2 carrinhos de pipoca, vai dar errado. Agora, se esse carrinho de pipoca realmente for encantador, teremos 2, 3, 4. E vamos inovando, vamos crescendo, com um sorriso, o que é que seja, serve para tudo.
Tudo, Tudo. tudo. A minha atividade principal, Bernardinho, é trabalhar com mentoria para empresários, gestores, e eu sempre procuro sugerir que todo o processo tem que começar dando uns 2, 3 passos para trás. Uhum. Se não houver um alinhamento da cultura da empresa e com os colaboradores, o mínimo de interseção, esqueça atingimento de metas com consistência, esqueça um clima organizacional construtivo, edificador, e assim, normalmente as pessoas, quando têm, elas costumam deixar isso nas paredes, em quadros, ou seja, não adianta só ter escrito, tem que disseminar, porque senão é ter, mas não ter. Eu tive uma live com uma senhora chamada Carolyn Taylor. Ela é uma estudiosa de cultura, ela é inglesa de nascimento, faz as maiores empresas do mundo, no Brasil, Vale, BBA e tal. Enfim, ela trabalha de cultura, fundamentalmente de cultura, ArcelorMittal. E aí, ela tem um livro chamado Walk the Talk, ou seja, faça aquilo que está escrito ou que você fala. Okay. Não adianta eu só, olha, eu digo isso, mas depois na hora de fazer é complicado. E não é fácil, não é fácil colocar aquilo ali e depois, né, realmente agir conforme que tem que fazer. Você acha que cortar um grande jogador porque de alguma maneira não está respeitando a nossa cultura? Presta atenção, isso não tem a ver com o caráter da pessoa. A pessoa pode ser um ótimo caráter, mas se está desalinhado, exato, se está desalinhado com aquilo que são os nossos valores, olha, eu sou um solista, eu quero tocar sozinho, não tem problema, você vai tocar num outro lugar. Aqui nós temos orquestra, entendeu? Então, essa é a nossa cultura, é time. Não tem nenhum problema ele querer ser um solista, é justo, é legítimo, né? Mas não serve aqui, não vai se encaixar aqui. Não vai se encaixar. Bernardinho, contrate caráter, treine habilidades, treine hard skills, tá falado. Agora, vamos lá, quem você escolheria para ser um assessor, um auxiliar técnico seu, tá? 3 possibilidades. O conservador Warren Buffett, o controvertido Mark Zuckerberg ou o louco do Elon Musk da Tesla? Eu vou dizer para você. Tem uma coisa que eu respeito demais, que são os cabelos brancos do velhinho de Omaha. Eu vou dizer o porquê. Eu nunca conheci alguém tão consistente na minha vida quanto Warren Buffett. Eu tive a oportunidade de vê-lo pessoalmente em Omaha, não no evento da empresa. Eu estive na universidade jogando com a seleção feminina e ele estava dando uma palestra na universidade e consegui vê-lo. Por que eu digo isso? Porque ele é um cara que tem muitas crenças e tal, mas ele está sempre observando, vendo, fazendo, lendo. Ninguém é tão consistente na leitura, ele está fazendo novos investimentos agora, tal, então a consistência. Admiro tremendamente, obviamente, o Mark Zuckerberg, o Elon Musk, tremendamente, mas eu diria o seguinte, se eu pudesse escolher para ficar 1 hora ao lado, né, de um desses caras conversando, perguntando para eles coisas, eu gostaria, né, até porque ele tem menos tempo, né, conosco aqui, de ouvir, né, do Warren Buffett o que ele tem a dizer, porque esses outros são fantásticos, fenomenais e tal, mas será que eles terão 60, 70 anos de sucesso como Warren Buffett? Só daqui a algum tempo nós vamos saber. A consistência no mercado tão volátil, tão volátil. Bernardinho, olha só, na hora em que você fala a respeito de que escolheria o Buffett, e com toda a questão da experiência dele, eu também fico imaginando como é que seria você e o Elon Musk numa equipe. Provavelmente ele ia querer treinar na Lua e você dizer, bora, vamos lá. Vamos embora. Não, quando eu falei o louco do Elon Musk, eu deveria ter dito assim, ó, o irracível, inovador e revolucionário, né? Ele é incrível. Não, eles são, realmente, tem figuras incríveis. Mas por que eu digo isso? O próprio Buffett vai me dizer, Bernardo, vai se sentar numa mesa com essa rapaziada, ele iria me dizer. Talvez um jovem com menos experiência jamais me diria, vai ouvir aquele dinossauro ali, porque ele é inteligente. O dinossauro vai dizer. O que o Jorge Paulo Lemann disse recentemente? Eu sou um dinossauro assustado. Cada vez mais ele está se cercando de pessoas que tenham skills complementares, conhecimentos complementares, está investindo em tecnologia. Eu digo sempre isso. Se você sentar numa mesa, você for mais inteligente, mais capaz, muda de mesa, está na mesa errada. Tá. Vai buscar coisas melhores em outra mesa para você poder sorver conhecimento.
Perfeito, muito bom. Olha, eu também acho que existe um componente importante para a atividade de mentoria, na qual o velhinho John Marra se encaixa muito bem, que é ter alguns cabelos brancos, porque eles vão ensinando, né? Eles mostram a estrada. Quantos desses caras viveram tantas crises quanto ele? Perfeito. Entendeu? Perfeito. E como é que com ele um nível de exposição muito grande. Um nível de exposição muito grande. Exatamente. Né? Como ele no mercado acionário. Agora a pergunta vai citar o cara que você falou aí, Jorge Paulo Lemann, porque a pergunta é: você aceitaria treinar um time com Jorge Paulo Lemann, Abílio Diniz, Luiz Seabra da Natura, o Benquimol da XP, a Luísa Trajano e o Jorge Gerbal? A pergunta é assim: né? Funciona trabalhar com muito cacique para pouco índio? Vou dizer para você, eu acho que eu conheço praticamente todos eles. Sim. E vou dizer para você uma coisa. Se tem uma coisa que esses caras aprenderam ao longo do tempo, né, eles têm um mindset de aprendizado. Por mais que a vida ensina, né, então eu digo para você o seguinte: se eles tiverem a oportunidade de trabalhar juntos para um projeto maior, você pode ter certeza que eles vão deixar egos de lado e vão trabalhar juntos. Cada um sabendo a sua competência. O Benchimol, que é o mais jovem deles, com a sua competência. O Jorge Paulo, com toda a experiência inovadora, transformadora, de tal. O Abílio Diniz, com a sua experiência de varejo, etc. Tal. Olha a Luísa, ela abre espaço para o filho Fred, agora é com você, eu vou ficar aqui, tal. Ou seja, o que ela fez? Mas só porque era o filho, porque ela sabia que ela precisava de alguém com uma capacidade diferente da dela, e ela continua, obviamente, com toda a experiência, capacidade, inspiração, missão dela. Então eu diria o seguinte: se você propõe a esses caras fantásticos, ícones, referências, né, de todos nós, temos um propósito maior de transformar o país, etc. Tal, vamos juntar aqui e fazer acontecer. Claro que não seria eu o técnico, não tenho competência para isso, mas eu tenho certeza que, olha, seria incrível poder ter um time dessa natureza fazendo algo, né, e um caras como esse, o propósito é gigantesco, não é uma coisa, tiro de canhão, né, não é um tiro qualquer, não é um tiro de, sei lá, de atômico, né? Então, seria incrível ter. Eu tive a vontade de algumas vezes estar com 2 ou 3 deles juntos, e é incrível poder vê-los interagindo. Perfeito. Bernardinho, se as pessoas, a propósito, eu tenho certeza que eles aceitariam você como técnico, e olhe lá, se não escolhessem você dentre muitos nomes. Mas em que proporção você acha que o mundo seria melhor se as pessoas, e o mundo corporativo inclusive, se as pessoas buscassem ser menos interessantes e fossem mais interessadas? Boa. Eu acho que essa é uma grande pergunta, e eu diria para você o seguinte: as pessoas que buscam ser muito interessantes é porque têm um ego muito grande, precisam alimentar. As pessoas que são interessadas têm aquela característica da humildade. Eu não sei tudo, eu sei pouco. O tempo passa, e a conclusão que eu chego é que cada vez mais eu tenho a conclusão de que eu sei muito pouco diante de tudo, tanto conhecimento que existe ao meu redor. Né? Tudo sei é que nada sei, então é seguir crescendo. Então eu diria para você o seguinte: se existe uma coisa que pode nos impedir de crescer, de ter êxito, é o ego. O ego, tem outro livro, né, do Ryan Holiday, O Ego é o Seu Inimigo. Eu diria para você, tem o André Street da Stone, fundador, né, controlador da Stone, ele diz o seguinte: todo dia pela manhã, demita seu ego. Né, eu digo, dê um pisão na sua vaidade, você não tropeça nela durante o dia. Então eu diria a você o seguinte: sejam interessados, sejam curiosos, aprendam sempre, não percam a humildade, tenham convicção de que nenhum de nós sabe tudo e de que aquilo que nós sabemos é uma certeza absoluta, é apenas uma das tantas possibilidades, não é uma verdade absoluta. Portanto, vamos seguir crescendo e aprendendo, né? Manter a humildade, né? A simplicidade, né? E esse interesse nas coisas. Eu dei uma aula hoje e muitos jovens, eu pedi aos jovens que fizessem um pitch para mim, né? O pitch do elevador, 1 minuto. Eu queria saber 2 coisas. Qual o ponto fraco, qual o ponto forte? Digamos, você quer vir trabalhar no meu time, Fred? Eu quero saber de você. Qual é o seu ponto forte? O que você vai agregar no meu time? Vai trazer de valor para o meu time? Segundo, qual é o seu ponto fraco? O que você tem que trabalhar? Onde você tem que trabalhar? Né? Autoconhecimento e humildade. E uma das coisas que me impressionou, e é uma coisa que eu tenho também, é que muitos disseram: poxa, eu tenho dificuldade de dizer não.
né? E é um livro muito interessante chamado Essencialismo, que fala da questão de você fazer as escolhas e dizer não. E eu tenho muita dificuldade de dizer não, apesar das minhas cabelos brancos, da minha longa trajetória. E os jovens disseram muito isso. E eu disse a eles, eu sou como vocês. E eu tento ainda, cada dia, melhorar. Eu tenho tentado. Vamos tentando buscar soluções. Pontos fortes foram muitos. Mas a questão da ansiedade de alguns, que é um pouco do mal moderno, e da dificuldade de dizer não, foi uma constante que apareceu na aula de hoje. Eu quero poder desenvolver um pouco isso, porque disciplina tem a ver também com dizer não. Sim. Entendeu? É dizer não para coisas que seriam ruídos. Né? Mas tem muito a ver também com aceitação, com você imaginar que, sabe, de repente é muito importante, tudo é importante, mas quando você diz muitos sims para todo mundo, não diz não, você diz não para você muitas vezes. Então, aprender a dizer não. Eu vou contar uma história. Você falou da Atlântica Boa Vista. Foi. Eu tive um grande... ele está vivo ainda, muito velhinho. Almeida Braga, Carlos Almeida Braga. Antônio Carlos Almeida Braga. Um empresário fantástico, mas antes de tudo uma pessoa genial. Ele apoiou gente como Ayrton Senna, antes do Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi, Guga, e assim foi. O voleibol brasileiro. Muito bom. A Atlântica Boa Vista era a empresa dele. Bernard, Renan, aquela turma toda, ele ajudou a geração de prata a chegar onde chegou. E ele uma vez me disse, Bernardo, eu fui para os Estados Unidos. Meu pai me mandou para os Estados Unidos estudar. E eu era meio vagabundão, meio playboy e tal, não estudei muito não. Mas eu aprendi uma coisa essencial nos Estados Unidos. Eu aprendi a dizer não, sem me sentir culpado. E isso foi transformador para mim. E ele disse uma outra coisa, 2 aprendizados que eu tive com ele, assim, gigantes. Segunda coisa que ele disse, eu não sou o melhor em nada, mas me cerco dos melhores em tudo. Ele era um grande líder na construção de equipes. E ele tinha convicção de que todos os outros eram melhores do que ele numa atribuição, na outra, mas eu dizia, mas você é o melhor em formar equipes. E ele, não, você é o melhor. Que legal. Que legal. Você citou aí, e desculpa, eu emendei porque imaginei que você iria citá-lo, e aí eu vou citar agora um outro. Você deve conhecer os 2 protagonistas dessa situação, porque um se chama Júlio Bozano, que disse que foi sócio do Mário Henrique Simons, e aí certamente amigo do seu pai, provavelmente foi alvo dos seus estudos como economista, mas o Júlio Bozano disse que quando ele encerrou e se aposentou da condição de banqueiro, e aí foi perguntado para ele qual era a importância que o dinheiro tinha para ele, ele disse que era poder dizer não para as coisas que ele não quer fazer. Né? E esse é o privilégio do ponto de vista econômico, mas também é um privilégio do ponto de vista das pessoas que sabem exatamente o que querem. Exato. E também é um patrimônio muito grande, você sabe exatamente qual é a sua missão, aqui você veio, o que você quer realizar. E aí fica mais fácil dizer não. E quando você entende que essa missão não é só sua. Aqui, por exemplo, Bernardinho, a ideia de juntar um grupo e a escolha desse nome, que a princípio foi até polêmico, porque, cara, no Brasil ainda é complicado falar de lucratividade. Eu digo que lucro aqui sofre de bullying, que eu vejo como um absurdo, né? Mas isso é dar fôlego, é o ar que a empresa respira, é o tijolo que constrói o crescimento. Sem dúvida. Mas quando eu falei sobre lucratividade, sobre lucrativamente, é porque o inverso sugere a ideia de que as mentes devem ser lucrativas. E é preciso que no ambiente de uma empresa as pessoas pensem e respirem isso para que a empresa seja. Né? Afinal de contas, nós somos espelho, né, para as nossas empresas, todos nós que somos líderes. Bernardinho, eu entendo que existem 4 fundamentos para todo empresário, que eu chamo de eficácia do empresário, que são a visão, né, a capacidade de enxergar, a capacidade de tomar decisões qualificadas, a capacidade de implementar projetos, inovações e a própria gestão em si, ok? Então, quando a gente fala a respeito da visão, é bem comum ser um visionário e é algo que também as pessoas desejam, e eu acho que os inputs do visionário são, por exemplo, você citou já 4, 5 livros aqui, e os que eu não tenho, eu vou depois assistir a live e vou ter. Então, agora, quanto à tomada de decisão, é o que parece ser mais intangível, tá? Ou seja, como qualificar bem as decisões que você toma, Bernardinho? Qual é a sua visão sobre como qualificar decisões? Eu diria, primeiro, ouça as pessoas à sua volta, ouça o seu time. Primeira coisa, um líder tem que ouvir. Né? A partir dali, ele vai ter que tomar uma decisão, mas ouvindo as pessoas. Né? Ouvindo opiniões, ouvindo, né, as pessoas que são seus complementares, etc. e tal. Eu diria que a visão ela tem que estar, digamos, as decisões têm que estar muito alinhadas com a visão. Não, eu vou fazer isso aqui para ganhar agora, mas no longo prazo eu não vou construir isso, não.
não funciona. As decisões têm que estar muito alinhadas com aquilo que você realmente está lá na frente. Né? É lá que eu quero ir. Se eu tomar decisões de curto prazo, pensando, é claro, no momento de crise e tal, curto prazo, né? O controle e comando, né? Comando e controle é fundamental ali naquele momento, mas é óbvio que eu tenho que pensar, né, num propósito maior. Então, eu diria que nós tomaremos decisões melhores, nós estaremos mais preparados. Então, a preparação, a base de informação, ela é fundamental. Não, vou aqui sentar e ter uma inspiração. Não tem inspiração nenhuma sem transpiração. Estude, se dedique, conheça, para que você tenha a capacidade de tomar uma decisão mais consistente, né, mais assertiva, que gere, né, maior eficiência e que esteja absolutamente alinhado com uma visão, com um propósito maior, que é aquilo que te move todos os dias. Naqueles dias que você levanta com preguiça, está sem vontade de levantar, o que te levanta é o propósito e a disciplina. Você é mais disciplinado a partir do momento que a sua causa, o seu propósito, ele é mais forte. Quando ele é frágil, você, nesse dia, hoje eu não vou. Você desiste. Portanto, vamos realmente entender o que é isso, o que nos move efetivamente e vamos perseguir. Perfeito. Bernardinho, olha, assim, centenas de pessoas nos assistindo, os comentários os melhores possíveis. Eu quero até falar para o público que está conosco e dizer que essa plataforma segue com vários conteúdos. Nós já tivemos aqui muitas pessoas que são célebres aqui na nossa região e agora estamos tendo a sua presença, tá? Então, antes que eu parta para a minha última pergunta, tá? Eu quero aqui fazer registro da participação do Fábio Ximenes, né? Falando sobre você como um sinônimo de obstinação, a Marcela, que está parabenizando e dizendo que a sua indicação, você está conosco, está sendo incrível, tá? A Elisângela, Fábio Ximenes, olha, todo mundo aqui, Bernardinho, bom, eu diria assim, você com com seu estilo, muitas vezes duro e até implacável na busca dos resultados, você conquistou o coração de todos nós. Essa é uma química curiosa, tá? E assim, Bernardinho, olha, o nosso compromisso aqui, 60 minutos com você, que maravilha. Eu quero dizer que nós nos unimos aqui porque eu também tenho uma equipe e quero registrar as pessoas, tá? Jennifer Montenegro, que é minha esposa e coordenadora disso aqui tudo, Jonathan Herculano, meu amigo Fleury Neto, que é um estrategista nosso aqui, Alberto da Torre Comunicação, ou seja, nós somos uma equipe, quero citar a minha assessora direta que se chama Vitória, são muitos, mas eu quero deixar claro que eu comungo com você e dando aqui crédito para essas pessoas também. E a minha última colocação para você, Bernardinho, é assim, os livros são aqueles, o vídeo não rolou, mas saibam que eram as crianças que estavam lhe agradecendo desde já, vou te mandar um vídeo com o livro chegando lá, 120, porque o nosso amigo Anderson Rocha, do Bilionários em Treinamento, chegou junto. E a minha última pergunta é a seguinte, Bernardinho, olha só. A pergunta é, aonde você vai estar daqui a 20 anos? Tá? Você um dia, vamos lá, você você rompeu o tendão de Aquiles num jogo, né? Você protagoniza as fotos mais interessantes que demonstram o quanto você não está olhando para nada que não seja a quadra, os teus atletas e os teus objetos de trabalho ali, que é buscar a vitória. Aí a resposta tem 3 possibilidades. Você vai estar sendo um presidente de uma empresa, tá? Você vai estar à frente de vários negócios como um investidor, ou você vai estar treinando a seleção brasileira de velhinhos, tá? Da melhor idade, e você vai estar lá comendo a bola, você mordendo a bola, você vai estar rasgando a camisa, treinando essa seleção de seniors. Boa. Olha, eu, ao longo do tempo, Fred, eu imaginava, assim, né, como treinador e tal, que era a minha função principal e a minha grande paixão. Eu sempre brinco dizendo isso, se eu tivesse escolher um lugar para morrer, eu queria morrer do lado de uma quadra, porque é onde numa quadra, é o meu lugar, é onde a minha vida, né, se desenvolve. Mas eu imaginava no passado que eu estivesse na indústria de ganhar e perder. No vôlei você não empata, você ganha ou você perde. E eu descobri que eu estou na indústria de desenvolver pessoas. Daqui a 20 anos, eu quero ter a oportunidade de ter algum espaço onde eu possa continuar a desenvolver pessoas ao lado de uma quadra, e pouco importa se são jovens, são mais velhos, não importa, seja perto de empresas, onde eu tenho algumas proximidades, o que eu quero é estar perto. Eu digo assim, eu vou envelhecendo, os alunos chegam sempre mais novos, eu estou há 5 semestres, esse é o 6º semestre na PUC.
Então, a distância vai aumentando, mas sempre um aprendizado. Então, eu digo a você o seguinte, eu espero daqui a 20 anos estar com a mesma energia perto de times, né? Cobrando, criando condições, desafiando, ensinando, né? De alguma maneira, ajudando-os a vencer desafios, a bater metas, a ter sucesso todos os dias. Eu fiz uma live recentemente com o Daniel Alves, uma figura ímpar, espetacular, um jogador de futebol, além de um grande campeão, um grande ser humano. Ele disse uma coisa para mim que é tudo. Ele disse o seguinte: professor, sucesso é fazer o seu melhor todos os dias, e que eu quero que as pessoas façam o seu melhor todos os dias. E o êxito acontece de vez em quando. A gente vai ganhar um campeonato, bate uma meta, tal, ganha uma medalha. Mas o sucesso é um processo diário. E eu digo sempre isso: não é insano, não é loucura, é o processo. E vamos em frente. Portanto, Fred, muito obrigado pelo convite, obrigado aí pela iniciativa, pessoal do hospital que, enfim, usufruam. Quem mais quer conosco aqui, quem sabe a gente não cria aqui um desafio de criar uma pequena biblioteca lá no hospital para todos esses jovens, com mais livros que forem doados para as pessoas que estão conosco aqui hoje, que um possa doar um, outro, né? O nosso amigo do bilionário já doou outros 60. Vamos lá fazer uma pequena biblioteca para essa turma que precisa de uma biblioteca, brinquedoteca. Dia das Crianças está chegando também para poder alegrar um pouco a vida daqueles jovens lá. Fred. Maravilha, Bernardinho. Então, a sua sugestão foi incrível. Eu tive que entrar com 60 e foram os melhores 60 livros que eu investi. Né? Porque você aqui com a gente pelo destino. Nosso amigo Anderson mais 60. E a partir de agora, quem quiser alinhar aqui com o Bernardinho, basta entrar em contato conosco pelo direct, pelo WhatsApp. Muito bem-vindo. Bernardinho, muito obrigado a você. Ronald Rocha, Radamés Latari, nosso amigo. Um forte abraço. Obrigado. Um abraço, Fred. Obrigado a todos aí. Valeu.